Aparecida, eu vou pregar sobre Jesus, porque só há um nome dado nos céus como na terra, a qual os homens devam ser salvos, não há outro nome. É por isso que eu não venho falar de nenhum santo, eu venho falar só de Jesus, porque Maria não pode salvar, Aparecida não pode salvar, nenhum santo pode salvar, mas o que eu venho anunciar, ele pode te salvar. Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, é esse que eu prego. Não Jesus que você vai comprar numa livraria, não Jesus que você vai comprar uma estátua, não é esse Jesus que eu anuncio. O Jesus que eu vou anunciar a você que me ouve agora é o Jesus Cristo da Bíblia. E ele diz que aquele que ouve as suas palavras são pessoas bem-aventuradas. As pessoas que ouvem as palavras de Jesus não somente são bem-aventuradas, mas são pessoas prudentes que ouviram as suas palavras e as colocaram em prática. Então nessa história, nesse versículo, esse texto bíblico que Jesus está pregando, ele diz que todos aqueles que escutam as suas palavras, ouvem a palavra de Deus e pratica, ele compara, ele faz uma menção como homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então você talvez tenha ouvido a palavra de Deus, só que talvez você também não tenha colocado ela em prática no seu dia a dia. Só que aqueles que colocarem a palavra de Deus na sua vida em prática, não somente levar como uma mensagem bonita, aqueles que colocam em prática, está alicerçado na rocha que é Cristo, e vem os vendavais e assopra contra essa casa, e ela não pode ser derrubada, ela não pode ser lançada abaixo. Nós vemos que nos dias atuais muitos têm sido derrubados, muitos não têm permanecido na fé, muitos têm caído, não têm se levantado, muitos têm se afastado de Deus, muitos têm trocado Jesus pela idolatria do futebol, como também muitos estão trocando Jesus por cachaça, ao ponto que Jesus chega a dizer: ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Mamon, escolhe a quem vocês querem servir, ou vocês fazem a vontade de Deus que é boa e agradável, ou vocês fazem a vontade de Satanás. Escolhe, meu amigo, a cerveja ou Jesus, ou aquele que salva a tua alma, ou aquele que vai conduzir a tua alma para o fogo eterno. Alicerce a tua casa em Jesus. A casa espiritual é você que tem que estar alicerçado em Jesus Cristo. É nós, os homens, é a nossa alma que tem que estar fundamentada e firmada na palavra de Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 22. E não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Ouça, mas também coloque em prática. Ouça, mas não seja somente ouvinte. Ouça, mas coloca em prática, porque somente ouvindo você não vai salvar a sua alma. Somente sendo católico você não vai salvar a tua alma. Você não vai se salvar por ter uma religião. Você nunca vai poder ser salvo fazendo coisas boas e deixando de fazer o mal. Mas está escrito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É aí que está a salvação. A salvação, ela está no Evangelho. Essas palavras que eu prego para você agora, elas podem salvar a tua alma se você escolher elas. Essas palavras, meu amigo, que eu anuncio, não é livro de fábula, não é livro de teologia, não é livro de Allan Kardec, de Chico Xavier, não. É a Bíblia Sagrada. E é essa palavra, meu amigo, que você tem que guardar ela na tua vida. É essa palavra, meu amigo, que pode salvar a tua alma da condenação do fogo do inferno. Por isso, quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça a palavra de Deus. Nós vemos que muitos têm ouvido, mas para ouvir o que não presta, e não para ouvir a palavra de Deus. Nós vemos que muitos têm ouvido, mas para ouvir forró, para ouvir funk, para ouvir tudo que é imoralidade, indecência. Mas a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito de Deus. Pois é tempo de se arrepender, é tempo de se converter,
É tempo de se converter, endireitar os maus caminhos diante de Deus. Endireitai as vossas veredas, endireitai os seus caminhos tortuosos, endireitai os teus caminhos tortuosos diante do Senhor. Arrependei-vos de todo pecado, de toda iniquidade, arrependei-vos de toda malícia, de toda maldade, arrependei-vos de toda a desobediência a Deus, pois Deus ele há de tratar com todos, ele há de tratar com os bons, Deus ele vai tratar com os maus, ele vai tratar com os bêbados, com os injustos, os feiticeiros, os idólatras, os efeminados, os sodomitas, os imorais. Deus vai tratar com todos. Mas a boa notícia, meu amigo, é que se você se arrepender hoje, ainda há esperança para a tua alma. Se você converter os seus caminhos diante de Deus, ele vai te lavar com o precioso sangue dele, ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, porque desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força, e aqueles que não se esforçam se apoderam do reino dos céus. Ninguém que permanece no pecado vai ver a face de Deus no último dia. Ninguém que permanece na idolatria, meu amigo, ele vai ter encontro com Deus no último dia. Ninguém que permanece, meu amigo, em outro caminho, ele vai ter encontro com Deus. Ninguém que permanece na bebedice vai ter encontro com Deus. Por isso se arrependa, por isso é anunciado que se converta. Convertei-vos de vossos maus caminhos, pois o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada pela raiz, e ela vai ser lançada no fogo. Pois assim diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 3. Nós somos as árvores, eu e você somos as árvores, e toda árvore que não estiver produzindo bom fruto diante de Deus, ela vai ser cortada na raiz, ela vai ser tirada da terra, vai ser cortada pela raiz, vai ser lançado no fogo do tormento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que diz o Espírito de Deus, pois a palavra de Deus diz acerca dos dois alicerces. Estou lendo em Mateus capítulo 7, versículo 24, onde Jesus fala que aqueles que ouvem as palavras dele e praticam, ele é comparado e assemelhado ao homem que edificou, construiu uma casa alicerçada sobre a rocha, pois veio o vendaval, assoprou contra esta casa, e ela permaneceu de pé e não caiu, porque todo aquele que está sendo obediente à palavra de Deus, todo aquele que ouve as palavras de Deus e coloca elas em prática na sua vida, ele está construindo um alicerce. O seu alicerce está em Cristo. Quando você ouve a palavra de Deus e pratica, o seu alicerce está em Jesus Cristo. E uma pergunta é: alguém pode derrubar Jesus? Alguém pode ser imbatível, batível contra Jesus e vencer ele? Algum vento pode assoprar contra Jesus e derrubar ele? Não. Então esteja você alicerçado em Jesus Cristo, esteja o seu alicerce em Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Cordeiro Santo, o Príncipe da Paz, o Bispo das Almas. Esteja você alicerçado em Cristo, meu irmão. Não seja somente evangélico, não, porque ser evangélico não salva. Não seja somente católico, não, porque ser católico não salva. Não seja religioso, não. Seja ouvinte da palavra de Deus e praticante da palavra de Deus, porque isso sim salva. Catolicismo não salva, mas muito pelo contrário. Os homens continuam sendo amantes de si mesmos. Os homens continuam sendo avarentos da mesma forma. Continuam sendo, entra gay, continua sendo gay. Entra lésbica, continua sendo lésbica. Entra cachaceiro e se torna pior. Entra mentiroso e se torna ainda pior. Porque a religião não muda a vida do homem. A religião, ela não pode garantir o teu nome escrito no livro da vida. As obras de caridade não podem garantir o teu nome escrito no livro da vida. Mas a palavra de Deus, sim, ela pode garantir o teu nome escrito no livro da vida. Você pode me ouvir um pouquinho? Eu não sou contra e nós não somos contra. Eu penso que você por favor. Eu só faço seu favor. Mas bate um pouquinho. Viu? É, Amaldo? Alguém vai ouvir, será? Com certeza. Porque pregando alto o povo já não quer ouvir. Não, senhor. Se eu colocar abaixo do ouvido, eu vou abaixar. Mas será que ouve lá? Não é. Eu vou abaixar, tá bom? Você faz favor. Mas assim, mas assim, tá bom. Mas assim, ó, quando o senhor
ver o som dos bar altos, o senhor manda baixar. Porque Não, todo mas- lugar que eu vou tem bar, tem a palavra sendo pregada, Mas- as pessoas mandam eu abaixar, o bar não. Mas lá- Então, por favor, vamos ser justos, vamos ser honestos. Mas lá tem cachaça. A palavra no meio. tem que chegar em algum lugar. Se eu abaixar e ela não chegar em algum lugar, eu vou ficar aqui gritando e não vai ter favor. Mas lá tem cachaça Ó. no meio, tem cerveja, tem droga. Você tá falando uma Não, coisa pura. então você pode entender que tem perigo, mas mexer com uma pessoa que prega a palavra de Deus não tem perigo. Eu justamente não tem perigo, mas é aquilo que eu tô falando. Eu vou abaixar, tá bom? Vou abaixar. Tenha um bom dia, Senhor. Deus te abençoe. Perdão, desculpa. Não, tranquilo, tranquilo, porque o senhor está certo. Graças a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento, Senhor Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade. Senhor Jesus, que a Tua palavra possa chegar, Senhor Jesus, nos mais duros corações, que a palavra do Senhor possa fazer os frutos necessários, Senhor, pois eu Te entrego a toda a honra, toda a glória, a direção, e que as palavras, Senhor Jesus, anunciadas nesse lugar, elas sejam conforme a vontade do Teu Espírito, e que o Espírito do Senhor possa soprar como um vento as Tuas palavras, aonde minha voz não consegue chegar, que o Espírito do Senhor possa soprar as Suas palavras, e que a dureza do coração seja quebrado, e que toda ignorância seja lançada por terra, que todo espírito que está, Senhor Jesus, a endurecer o coração, e trazendo, Senhor Jesus, a cegueira de entendimento, possa ser lançado por terra, Senhor. Abre os olhos, Senhor Jesus, do homem que está afastado de Deus, e que assim, ó Deus, a Tua palavra seja luz, porque lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a Tua palavra, ó Deus, e assim seja feita a vontade de Deus, tanto nos céus como na terra. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Rei da Glória. Todo poder e toda majestade seja dada a Jesus Cristo, o Rei da Glória. A Bíblia vai dizer que é melhor agradar a Deus do que aos homens. Eu estou aqui a anunciar a palavra de Deus de vez em quando. Isso daqui é algo que você não vê comum. Embora que você vá ouvir forró todo dia da sua vida, e eu duvido que alguém vai falar alguma coisa. Então a Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens, é melhor agradar a Deus do que aos homens, porque se eu me tornar servo dos homens, uma vez que eu fizer a vontade dos homens, eu simplesmente vou me afastar de Deus. Mas a Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus, e assim eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer: perturbai os moradores da terra, tocai a buzina em Sião, tocai a buzina em Sião e perturbai os moradores da terra. Jesus, quando ele enviava os discípulos a pregoar as santas palavras, as mensagens de salvação, Jesus ele falava: quando vocês entrar numa cidade e eles te receberem bem, fica ali por alguns dias, prega a palavra de Deus. Mas se vocês entrarem na cidade e eles não te receberem de bom grado, então sacode a poeira dos sapatos e vai embora. Se porventura alguém se manifesta a parar essa pregação, que seja agora, que seja nesse exato momento que está sendo pregado, pois eu vou sacudir a poeira do meu sapato e eu vou embora, e vai ser entregue nas mãos de Deus, a Deus fazer o que Ele quiser e não o que eu quero. Se porventura alguém é contra a pregação do Evangelho, porventura que seja agora, porque eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Amém. Então estou lendo Mateus capítulo 7, versículo 24. E desceu a chuva, versículo 25. Desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, meu amigo, ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, porque só ela pode salvar a tua alma.
Ouça o que diz a palavra de Deus, porque só ela pode salvar a minha alma e pode salvar a tua alma. Somente essas palavras, meu amigo, pode produzir salvação e vida eterna dentro de você e dentro de mim. Somente essas palavras, meu amigo, pode trazer salvação e vida eterna. Um versículo que eu já recitei e continuo recitando aqui nesse lugar, Romanos 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como darão ouvidos se não tem quem pregue? E como ouvirão se não forem enviados? E como é que fica quando Deus envia e não querem ouvir? Como é que vai ficar o homem diante de Deus quando Deus envia, os seus mensageiros não querem ouvir? Meu amigo, o tempo está se esgotando, o tempo está se acabando. O povo perece por falta de conhecimento. Até esse momento, meu amigo, as religiões estão enganando o homem porque ele não quer saber do conhecimento. Até esse momento as pessoas estão dobrando seus joelhos para estátuas, imagens de escultura, praticando idolatria diante de Deus, dobrando o joelho para Maria, para Aparecida, para Lourdes, para Fátima, Rainha dos Céus. Estão cometendo idolatria segundo diz a palavra de Deus. Por quê? Por conta da ignorância, por conta da ignorância pela falta do conhecimento. Jesus ele diz: errais não conhecendo as escrituras sagradas e nem tampouco o poder de Deus. Quando o homem deixa a prática da palavra, quando o homem deixa de consultar a Bíblia Sagrada, quando nós deixamos de confirmar dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos dar ouvido à mentira, vamos ser enganados. Os padres vão mandar você colocar a cara no chão, no asfalto quente você vai colocar. Os padres vão mandar você dar um beijinho na testa da imagem de gesso e de pedra, você vai dar. Os pastores vão falar para você dar o seu carro, sua casa, você vai continuar dando. Por não ser uma pessoa que examina as escrituras, o povo perece. Por o povo, pela a rebeldia do homem, de não querer saber do conhecimento, é que vem o castigo. O castigo é os falsos profetas. O castigo são homens que se apoderam da palavra de Deus para enganar o povo. Assim como eu estou lendo essa palavra, aqui no capítulo 7, versículo 15, Jesus ele fala dos falsos profetas. E ele vai dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até a vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Então Jesus estava falando dos falsos profetas. Jesus falou que é pelos seus frutos que se conhece se são falsos mesmo ou se são verdadeiros. Jesus não falou que os frutos são milagres. Milagre não mostra quem é de Deus e quem não é. Porque a Bíblia diz que Satanás faz prodígio também, para enganar. Falsos milagres e falsos prodígios. A serpente que Moisés levantou no deserto, os magos também levantaram uma semelhante. Ou seja, eles fazem milagres iguais e semelhantes. Ou seja, Satanás imita a Deus, só não é igual a Deus. Satanás tenta imitar, só que o poder do diabo é limitado. Então, meu amigo, toma muito cuidado. Toma muito cuidado com o evangelho que está sendo anunciado hoje. Toma muito cuidado com os caminhos que você está trilhando hoje. Toma muito cuidado com o que você está fazendo através do corpo, porque Deus vai cobrar, meu amigo, a cada gota de álcool que você está inserindo dentro desse corpo que não te pertence. Esse corpo não te pertence. A Bíblia diz que esse corpo é templo e é morada do Deus vivente.
A Bíblia diz que esse corpo, ele pertence ao Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo de número 3, e versículo 16. Não sabeis que esse corpo não pertence a vós mesmos, mas é templo e morada de Deus? Porque o templo do Espírito Santo que habita em vós é proveniente de Deus. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorifica a Deus no seu corpo. Não usa o seu corpo como instrumento de prostituição, não. Não usa o teu corpo como instrumento de perdição, não. Usa o teu corpo para glorificar a Deus, porque esse é o vosso culto racional. A Bíblia diz que esse é o culto racional. O culto verdadeiro não é o que acontece em quatro paredes, não é o que se faz numa congregação, não é o que se faz numa igreja evangélica ou católica. O culto, meu amigo, racional que você faz com o teu corpo. Ou seu culto que você faz é para Deus, ou o seu culto que você faz é para o diabo. Quando você apresenta o teu corpo como instrumento de perdição, meu amigo, o culto está sendo para Satanás. Quando você apresenta o teu corpo para prostituição, para pessoas serem seduzidas através da sensualidade, o seu culto está sendo para Satanás, porque você está ajudando Satanás a arrastar o monte para o inferno junto com você. Por isso toma cuidado, porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 20, que tudo que nós fizemos através desse corpo e fora desse corpo também, nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Por isso se arrependa, meu amigo. Segundo casamento continua sendo adultério. Terceiro casamento, a Bíblia diz que continua sendo adultério. A palavra de Deus não mudou. Continua sendo pecado até hoje. Dois homens se casarem e se relacionar. Continua sendo abominação até hoje. Duas mulheres têm uma relação. A Bíblia chama isso de imoralidade. A Bíblia chama isso de perversão e depravação. A Bíblia vai chamar isso de erro. Por isso se arrependa. Por isso arrependei-vos. Jesus, ele não veio para condenar as almas, embora que a Bíblia diz, essa palavra que eu prego a vocês, ela o há de julgar no último dia. Jesus, ele diz, eu não vim para julgar, mas há um que há de julgar no último dia. Esta palavra que você tem ouvido, Jesus hoje, quando você está ouvindo a palavra dele, você está sendo alertado. Nesse dia de hoje você está sendo alertado a ouvir essas palavras, mas no último dia vai ser julgado segundo essas palavras a qual você ouviu. Uns vão ser julgados para gozo eterno, salvação, porque ouviram as palavras e praticaram. Outros vão ser julgados para condenação eterna, porque ouviram essas palavras, mas não deram crédito e resolveram viver da sua vontade, conforme o seu coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Não sabeis vós que está amigado com esse mundo é inimizade contra Deus? Tiago capítulo 4, versículo número 4. Não sabeis vós que a inimizade contra Deus, quando o homem se entrega à perdição, quando o homem se entrega à bebedice, quando o homem se entrega às drogas, ele está caminhando em oposição e inimizade contra Deus. Quando o ser humano, meu amigo, se afasta dos caminhos de Deus, ele está destituído, ele está afastado, está separado. Quando os pastores deixaram o primeiro casamento para se casar de novo, bispos hoje que estão batendo recorde de Fábio Júnior, 7 casamentos, 10 casamentos, porque perderam o temor de Deus. Prega a palavra, mas eu vivo a palavra. E aí Jesus vai dizer, o que dará ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua própria alma? O que dará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Não adianta pregar a palavra se não viver. Não adianta ser pastor se não estiver vivendo a palavra de Deus. Não adianta abrir uma congregação e falar sejam santos como santo é o vosso Senhor, se não estão sendo santos como o Senhor. Não adianta pegar no microfone, pegar a Bíblia e falar que é servo de Deus, se estiver, meu amigo,
vivendo oposição a essa palavra. Se tiver em adultério, está ganhando o mundo, perdendo a alma. Muitos estão perdendo a sua salvação porque não estão mais, meu amigo, tendo a reverência e o temor de seguir a Jesus Cristo. Muitos perderam o verdadeiro temor, até falam de Deus, até falam de amor, só não conseguem viver o verdadeiro amor, até falam de misericórdia, só não conseguem exercitar a verdadeira misericórdia. Toma cuidado, filhinhos, já estamos na hora final, e é necessário, meu amigo, que muitos falsos profetas venham ser levantados. É necessário que tudo isso aconteça, meu amigo e minha amiga. Tudo isso é necessário que venha acontecer para que venha se cumprir a palavra do Senhor. Os falsos profetas, em Mateus capítulo 7, Jesus ele diz que eles vêm como ovelhas, ou seja, eles têm a aparência de servo de Deus, têm a aparência de grande homem de Deus, eles parecem ser ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. A capa, meu amigo, isso nos mostra que a aparência engana, a aparência exterior engana, e nós vivemos um mundo que vive por aparência. Nós vivemos um mundo onde os homens ficam reféns de padre para poder ouvir a palavra de Deus, ficam reféns de pastores para ouvir a palavra de Deus. Muitos não têm a capacidade de abrir a sua Bíblia e examinar como faziam nos tempos de Jesus, como faziam nos tempos dos apóstolos. No tempo dos apóstolos eles ouviam a pregação, mas eles examinavam nas escrituras. Hoje o povo está numa ignorância muito grande. A ignorância do povo está tão grande que por ter uma religião ele acha que não precisa ouvir mais a palavra de Deus. A religião ela tem endurecido o coração de muitos. O catolicismo tem endurecido o coração de muitos. Muitos católicos são ignorantes, muitos católicos são avarentos, são orgulhosos, são presunçosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, mais amantes da cervejinha, da cachaça, e mais amantes do pecado, mais amantes dos prazeres deste mundo do que amantes de Deus, como também evangélico, como também todo tipo de religião. Eu não defendo uma e ataco a outra, mas eu prego o que diz a Bíblia, e a Bíblia diz, meu amigo, que Jesus é o caminho. Religião não te salva, abandona a religião, segue a Jesus. Jesus não fundou religião, Jesus não é dono de religião. Eu baixei. Sério? O povo está indo embora? O povo está indo embora? Eu vou fazer uma oração aqui, eu vou estar indo embora, e eu não vou pregar mais aqui, porque não tem como eu pregar aqui. Ninguém gosta de ouvir. Já é o segundo que reclama. Deus me falou para sacudir a porra do sapato e ir embora. Obrigado aí. Tá pregando aí? Bora. Dá para pregar aqui. É o senhor, meu irmão? Vai, senhor. Seguir direto aqui no canal. Aí dá para o irmão entregar no fazer, dá, né? Nós vamos depois das 3, então vamos fazer assim. Já está ficando aqui. Aí o convite lá, eu aguardo o irmão aqui perto. Corta aí, corta aí. Vou parar aí depois desse carro aí. 3 horas, não é mais cedo, porque ele vai nascer para organizar, sabe? Organizar, eu coloco o galera nele, lá, né? Vai, tem que dar hora de não chega nessas 3 horas, tá bom. 3 horas é legal. Isso, mas não vai adiantar porque eu levei o celular para o rapaz colocar a bateria. Vai pegar lá em cima lá. Pastor, prega lá onde você estava pregando na quinta-feira. Olha lá, na sombra lá. Atrapalha o seu. Não atrapalha não. Você pregou quinta-feira aí, foi já pelo abençoado. Já falar calar a boca, como de Deus não cala a boca. Ela, se você quiser ajuda para levar para lá, ó. Lá naquela área lá? Lá, vou colocar lá. Estou conversando com o pastor aqui. Agora eu vou lá, obrigado, viu? Deus te abençoe.
É bateria, né? Depois eu consegui a bateria, é bom, né? Muito bom, pois é. Ele vira, tem vontade de vir fazer essa aqui de mim, mas nós colocamos lá em frente, não tem aquele negócio ali? Não, em frente ali, aquele negócio verde ali, nós colocar lá e vai passando igual o vídeo, né? É praça muito domingo ele leva. 3 horas ali. Tá bom? Vai ser, vai ser. Aí esses caras estão enchendo aqui, você vai para lá. E às vezes vai seguir no lugar, fugiu para outro. Jesus falou, né? Quando você seguir no lugar, fugiu para outro. Aí pode ir lá para dar certo, né? Então tá bom, eu vou lá virar um timão ali embaixo, viu? 3 horas eu guardo o carro, tá bom, Marcelo? Vai correr depois, viu? Viu, Marcelo? Eu vou te dar mais um tempo, eu vou pegar o carro, viu? Tá bom, tá bom? Eu vou vir 3 horas. Não tá agendado, quando aparecer o pregador, mas não só na sala. Vou colocar os terrenos, se me ajudar, eu vou querer. Vou querer sim. Irmãos, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou mudar de lugar, que não receberam a palavra, e nós vamos mudar os trem. Mas, irmão, vamos continuar aqui. Ah, beleza, glória a Deus. Tentei pôr ao vivo, mas não deu, né, irmãos? Acabou o dados móveis. Então, aqui deixa eu tentar explicar para os irmãos. Tava lá embaixo, lá no final aqui, ó. E aí, lá o povo veio reclamar que o som tava alto, mesmo depois reclamou uma vez, né? Os irmãos vão ver aí na filmagem. Eu baixei, aí depois veio e reclamou de novo. Outra pessoa reclamou, falou para baixar, depois de eu ter abaixado já. Então eu parei a pregação, né? Tava ali conversando com o irmão, sentindo o coração de sair de lá, e veio o jovem, né? Me ajudou aqui. O jovem me ajudou a mudar os equipamentos, né, de lugar. Esperante, pra vocês verem como é que é. Os próprios jovens que estão aí, né, no mundo, né, deu maior apoio. Montamos os trem ali, ó, com a ajuda, né, dos jovens. Vamos pregar aqui agora, irmãos. Glória a Deus. Vamos anunciar as boas novas, né. Não pode parar não, meus irmãos. Se eles expulsarem a gente de um lado, a gente vai pro outro. Agora não, mas mais pra ver, eu quero comprar uma caixona dessa aí, ó. Pois é, caixona boa. Tô achando nas Casas Bahia. Comprei na Casas Bahia. Lá no 24. Ela é muito alta, essa tem até grave, né? Eu prefiro tirar o grave tudinho. Eu Mas sei. tem um gravizão essa cara.
Você tira porque você tá conversando a voz, né? Sai mais, alcance mais. Porque se você botar muito grave, seu som vai sair. Sem contar que com grave não dura muito. Aí você põe um carro, você põe energia direto. O cabo que carrega não liga a energia. Né? Agora vai pegar aí. Hã? Vou pegar. Tá certo. Já tava no sol, hein? Né? Pra você ver. Foi bom, né? Ter Hã? mudado pra cá. Foi ótimo ter mudado pra cá. Eu vi, né, que eu tava chegando e tava montando lá no sol. Eu vi que agora eu só bato. Aqui nessas árvores aqui, é sobre o dia inteiro. Aqui é, né? E a rocha é. Inteiro aqui. O tanto que é gostoso, tipo assim, você respirar, você tá debaixo dela. Entendeu? Tá ventando, Mas na né? tenda daquela ali não é a mesma sensação. Fica até frio, né? Debaixo da sombra. Não, vou ficar doido. Bom demais. Você fica respirando o ar mais puro que tem, ele se bate no lugar aqui, ó. E aí a gente vê, tá soltando. Tá liberando, tá ligado? Oh, eu vou falar pra você aqui. Eu como ouvinte da palavra de Deus, e servo assim, a gente é servo de Deus por um Som. Não, gente Graças é a filho de Deus. É negável isso aí, cara. Toda honra e glória seja dada a Jesus Cristo, todo o poder, a honra. Meus amigos e meus ouvintes, que a paz do Senhor Jesus seja convosco mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3: bem-aventurados são aqueles que lêem, são aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, pois o tempo do Senhor está próximo. Então, muito mais do que felizes serão vocês que ouvirem a palavra do Senhor e praticarem, guardarem essas palavras, porque já sabemos que o tempo do Senhor está próximo, está muito próximo. Aqui é um trabalho simplesmente de anunciar o Evangelho, não tem outro intuito por trás disso, não tem uma denominação que paga salário, não. Aqui é um trabalho voluntário, é por amor que eu venho assim anunciar essas palavras a você, porque essas palavras mudaram a minha vida. Essas palavras me tirou da cocaína, essas palavras me tirou da cachaça, essa palavra tirou do lança-perfume, essa palavra mudou a minha vida, e é por isso que eu prego para você, porque eu creio que essas palavras podem mudar a tua vida também. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu quero ler uma mensagem que está escrito aqui no capítulo 13 de Mateus. Mateus capítulo número 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo é a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, e outro produz 60, e outro 30. Amém. Graças a Deus. Então, meus amigos, meus ouvintes, amados ouvintes, irmãos, que todos que me ouvem agora, essa parábola Jesus, ele está falando simplesmente do semeador que saiu a semear, o pregador que saiu a pregar,
o homem que saiu a fazer a plantação, o homem que espalhou a semente do Evangelho. A Bíblia diz que a semente, a princípio, uma delas caiu à beira do caminho e ela foi arrebatada do coração. A semente, meu amigo, do Evangelho, se ela cair no seu coração e você não ouvir de bom grado, se você não der credibilidade a essas palavras, o maligno ele rouba a semente, o maligno ele rouba do seu coração a palavra, e é por isso que muitos estão se desviando, é por isso que muitos não estão se firmando na verdade, porque até ouve, mas só que não colocando essas palavras seguras no seu coração, não escondendo essas palavras no seu coração, ou seja, não praticando essas palavras. O maligno ele vem e arrebata a semente, assim como nessa parábola está sendo então citado que veio a ave ela pegou a semente que o semeador deixou cair na terra, ela foi pisoteada. Assim, meu amigo, é a palavra quando não é ouvida de bom grado, ela cai na terra, ela cai à beira do caminho, ela não cai no seu coração, o maligno vem e rouba, ao ponto que nós vamos ver então agora o salmista Davi escrevendo e dizendo: escondi as tuas palavras nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Escondi as tuas palavras na tábua do meu coração para não pecar contra Deus. É isso que nós temos que fazer, amigo, esconder a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Se você tiver a palavra de Deus no seu coração, meu amigo, você vai produzir o verdadeiro temor no seu coração, e no seu dia a dia, meu amigo, você vai se refrear dos maus caminhos, você vai se refrear de tudo que é pecado, se você esconder essas palavras no seu coração. Mas a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo, capítulo de número 3, 2 Timóteo, capítulo de número 3, no primeiro versículo, dizendo que nos últimos dias haveriam homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então a Bíblia diz que nos últimos dias, e que por sinal já estamos vivendo os últimos dias, haveriam homens amantes de si mesmos, haveriam homens ingratos, haveriam homens profanos, haveriam homens mais amantes do pecado, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, e que por sinal nós estamos vendo que realmente o homem se tornou mais amante da bebedice, mais amante dos prazeres do pecado. A prostituição hoje está em alta, a depravação hoje ela está superando os limites de Sodoma e Gomorra, a mentira hoje se tornou algo comum no cotidiano do homem, porque o homem se esfriou no temor e deixou os caminhos retos do Senhor. Mas meu amigo, você que me ouve agora, eu anuncio a você, se arrependa enquanto há tempo, ainda há oportunidade de salvação para a tua alma, ainda há, meu amigo, a esperança de você se arrepender para alcançar então a salvação. Se você se arrepender, meu amigo, a Bíblia vai dizer que dos teus pecados, Jesus, Ele não se lembrará mais. A Bíblia diz que se você se arrepender dos seus maus caminhos, se você se arrepender de todo pecado, de toda depravação, de todo erro, a Bíblia diz que os seus pecados Deus não vai se lembrar mais, pois Ele lança no mar do esquecimento. Assim como outrora também, meu amigo, vivia eu na cocaína, Deus não se lembra mais, Deus não vai se lembrar mais do seu passado quando você se arrepender. E é por isso que anuncio a você que se arrependa. Arrependei-vos porque ainda há tempo. Arrependei-vos porque o reino de Deus ele está entre nós. Arrependei-vos de produzir bons frutos. Arrependei-vos de produzir frutos dignos de arrependimento, pois o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada pela raiz e vai ser lançada no fogo do tormento.
toda árvore, meu amigo, que não der fruto para Deus, vai ser lançado no fogo do tormento. Meu amigo, minha amiga, todo homem que permanece no pecado, ele não está dando fruto para Deus. A Bíblia vai falar em 2 Pedro: filhinhos, não pequeis. No livro de João, no livro que João escreve, a epístola de João, ele diz: filhinhos, não pequeis. Não pequeis, mas se vós pecardes, vós tem um advogado fiel. Você tem um advogado fiel hoje. Esse se chama Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que após a morte segue a juízo. Ou seja, após a morte nós não vamos ter Jesus como advogado. Após a morte Jesus não vai defender a tua causa. Após a morte Jesus não vai ser o seu advogado. Após a morte Jesus será juiz. Ele estará sentado no grande trono branco para julgar tanto grandes como pequenos. Jesus estará sentado no seu grande trono branco no dia final, aonde a Bíblia diz que todos comparecerão, todos vão comparecer ante o tribunal de Deus, todos vão estar diante de Deus para prestar conta, todos no último dia vão ser julgados por Deus, como grandes e pequenos, pobres e ricos, favoráveis e infavoráveis, pastores, bispos, servos e não servos, andarilhos e mendigos, todos os homens vão ter que prestar conta diante de Deus por tudo que fizeram através do corpo e tudo que fizeram então fora do corpo. Por isso, meu amigo, ouça essa palavra, mas coloca ela em ação na tua vida, coloca a palavra de Deus no seu coração e se arrependa dos maus caminhos. Eu quero dizer para você, meu amigo, uma coisa: a religião ela não pode te salvar, o catolicismo não salva o homem, a religião evangélica não salva o homem, mas Jesus ele salva o homem. Jesus ele tira o homem das trevas e traz para a sua maravilhosa luz. Não tem religião nenhuma na terra que possa salvar. A religião de Chico Xavier não pode salvar, os ensinamentos de Allan Kardec não pode salvar, as palavras que vêm do catolicismo, meu amigo, não pode salvar, assim também como as doutrinas dos pastores evangélicos não pode salvar. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia está acima de toda religião, a Bíblia está acima do padre, a Bíblia está acima de tudo e de todos, e é por isso que eu anuncio a vocês: ouça a palavra de Deus, ouça o que diz essa mensagem, porque essa mensagem, meu amigo, ela é para aviso nosso. Essa palavra, ela é para o seu aviso, é para o meu aviso, é para o aviso nosso. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar e corrigir, a fim de que o homem seja aperfeiçoado. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja, meu amigo, porventura a salvação, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Uma coisa, meu amigo, eu te digo agora, nesse momento, você que está me ouvindo. Nós vemos que neste mundo, meu amigo, neste mundo muitas pessoas até dizem acreditar em Deus, mas a Bíblia vai dizer em Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 4 de Tiago, a Bíblia vai dizer: tu crês que há um só Deus, fazes bem, pois até os demônios o crê e se estremecem. Então a Bíblia diz que acreditar em Deus, meu amigo, nos salva. Os demônios também acreditam, mas se estremecem e estão condenados. A Bíblia diz que não basta somente crer em Deus. A Bíblia diz que todo aquele que ouve as palavras de Deus e não pratica, meu amigo, ele é um homem infiel, é um homem imprudente, porque ser evangélico é muito fácil, ser católico é muito fácil, praticar boas obras é muito fácil, mas Deus não pediu para você seguir homens, Jesus pediu você para seguir a palavra de Deus. Jesus não mandou você seguir religião, Jesus não mandou você ser religioso, Jesus mandou eu e você seguirmos as palavras dele, porque as palavras dele são palavras de vida eterna. Então acreditar em Deus não é mais do que nossa obrigação. Acreditar naquele que te criou, naquele que criou os céus e a terra, não é mais do que minha obrigação e a sua obrigação. Porém,
não salva somente acreditar em Deus, somente não salva. O que salva então, pregador? O que salva é fazer a vontade do Pai. Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo número 6, nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então está aí, a salvação consiste nisso, fazer a vontade do Pai. Porque Senhor, Senhor, os muçulmanos falam também. Senhor, Senhor, os satanistas falam também, invocando as forças das trevas. Senhor, Senhor, também dizem os católicos, os evangélicos, os budistas, os islamistas. Todo religioso diz Senhor e crê num Senhor, mas a Bíblia diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então faça a vontade do Pai, não faça a vontade de Satanás. O diabo, ele tem escravizado o mundo, o diabo tem escravizado o homem no pecado. Hoje nós vemos uma grande taxa de homicídio. Por que isso acontece? Porque o amor de muitos se esfriou. O diabo conseguiu esfriar o coração do homem, o diabo conseguiu endurecer o coração do ser humano. O homem tem se tornado a cada dia mais ingrato, mais profano, mais duro de coração, mais inimigo de Deus e mais amante do pecado. Nós vemos que hoje, meu amigo, o homem não tem mais tanto o temor de Deus. Nós vemos que hoje o homem, ele vive no pecado sem nenhum temor de Deus, vivendo na embriaguez como se não tivesse nada demais. Mas, meu amigo, ouça as instruções da palavra de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que tem a permanência no pecado, meu amigo, ele se torna servo do pecado. Ou vão ser servo da justiça para o juízo, ou vão ser servo do pecado para a condenação. E a Bíblia diz: não pequeis, se vós pecardes, vós tem um advogado. Esse advogado é Jesus. Se hoje você pecou, você tem que fazer uma coisa. Se hoje você está vivendo em pecado, você tem que fazer uma coisa: se arrepender. Se você hoje está vivendo afastado de Deus, no crime, no tráfico, na droga, na cachaça, é um idólatra, você hoje precisa se arrepender, porque o machado está na raiz, e toda árvore que não der fruto vai ser cortada pela raiz. Todo homem que não estiver dando fruto, ele vai ser cortado pela raiz e vai ser lançado no fogo. Então se arrependam. Não apresenteis o vosso corpo como instrumento de prostituição. E é o que muitas mulheres estão fazendo. Estão apresentando teus corpos como membros de prostituição, como membros de depravação, levando um monte a cair na perdição. A Bíblia diz: não apresenteis o vosso corpo em membros de prostituição. Ao ponto que Jesus fala acerca dessa prostituição, e nós vamos agora estar examinando o que diz a palavra de Deus. No livro de Mateus, Jesus, ele fala acerca do adultério. O primeiro adultério não vem através de você trocar sua esposa por outro. O primeiro adultério, ele começa, meu amigo, através dos olhos, através do sentimento do coração. Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para desejar em seu coração, cometeu adultério com ela. Jesus, ele estava ensinando e dizendo: não cometam adultério, não cometa a prostituição. O homem casado, quando ele vai virar os seus olhos a desejar a mulher que não é tua, ele vai cometer o adultério. Mas o homem solteiro, quando vai cobiçar e desejar a mulher que não é tua, ele vai cometer a prostituição. Então Jesus falou que através do sentimento que desce do coração, ele vem então adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que numa mulher atentar para desejar em seu coração, cometeu adultério. O que eu quero que você entenda com isso, meu amigo? O caminho é estreito. Jesus não quer só coração.
O que eu quero que você entenda com isso, meu irmão? Que você precisa examinar as Escrituras. Você precisa buscar, examinar a Bíblia Sagrada dia após dia, pois nela você encontra a vida. O povo está perecendo por falta de conhecimento. O povo está vivendo na depravação por falta de conhecimento. O povo está vivendo no adultério por falta de conhecimento. O povo está vivendo nas orgias por falta de conhecimento. Assim como o povo está vivendo na idolatria também por falta de conhecimento. Assim o povo está vivendo na embriaguez por falta de conhecimento. Se arrependa enquanto há tempo, meu amigo. Bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro. Jesus, ele vai dizer: examinar as Escrituras, elas testificam de mim. O homem não sabe o que é julgamento. Hoje nós estamos vivendo um momento onde as pessoas se fazem de vítima a todo tempo. O vitimismo hoje, as pessoas têm levado consigo para não ouvir a repreensão do Senhor. As pessoas têm se fazido de vítima para não ouvir a verdade do Evangelho. O vitimismo, meu amigo, as pessoas estão usando até mesmo a palavra de Deus para se defender. Não, o homem não sabe o que é julgamento. O ser humano não sabe o que é juízo. Juízo é o que a Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11, onde todos vão comparecer. Juízo não é quando você ouve a palavra de Deus, que está sendo pregada agora de uma forma dura, mas juízo vai ser quando todos descer a sepultura e forem de encontro a Deus. Juízo vai ser naquele último dia. Por enquanto o homem ele usa de desculpa a própria palavra de Deus, dizendo: não julgueis para que não seja julgado. Mas a Bíblia diz em João, no Evangelho de João, a Bíblia vai dizer: e não julgueis conforme a aparência, mas julgais conforme a reta justiça de Deus. E a justiça de Deus é a palavra. Por isso ouça a palavra de Deus. Olha o que vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo de número 9 até o versículo de número 11. A palavra de Deus está escrito assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então isso aqui, meu amigo, é um alerta. Começa esse alerta, esse aviso primeiro para mim e depois para aqueles que estão me ouvindo. A Bíblia está dizendo que nem os bêbados herdarão o reino dos céus, nem os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Talvez você se pergunte o que é injustiça. Eu vou te dar um exemplo bem claro o que é injustiça. Um exemplo muito claro do que é injustiça. Você vai na Ceasa, pega a verdura de graça, uma verdura que não serve para ser vendida, uma verdura que foi descartada. Você pega e vende ela pelo valor comum de mercado. Injustiça. No mínimo teria que ser tirado o valor que você gastou e ainda um pouco do seu lucro. Mas a Bíblia vai dizer, meu amigo, que os injustos vão ficar de fora. Aqueles que gostam de dar calote, aqueles que são espertão, que são caloteiros, que compram por um valor e vendem um valor excessivo, um valor dobrado, um valor injusto. E a Bíblia diz que balança duvidosa e enganosa é abominação a Deus, e a injustiça é balança enganosa. E a Bíblia diz que com a justiça em que o homem ele executar na terra, com essa justiça ele vai ser julgado no último dia. Por isso se arrependa injusto, se arrependa mentiroso, se arrependam idólatras e adúlteros, se arrependa efeminados, gays, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, mentirosos,
e ladrões. Se arrependa, pois o reino de Deus é chegado. Se arrependa, meu amigo, pois a palavra de Deus está sendo pregada. Como a Bíblia vai dizer, Jesus não veio para condenar, o Filho do Homem não veio para julgar, mas Jesus, ele veio para salvar as almas que se haviam perdido. Porém, Jesus, ele vai dizer em sua palavra, que essa palavra a qual os homens têm ouvido, essa palavra a qual tem sido anunciada, é justamente por ela, é justamente essa palavra que você ouve, a palavra de Deus que vai te julgar no último dia. A Bíblia diz que é a palavra do Senhor que vai te julgar no último dia. Por enquanto, hoje você somente está sendo alertado, hoje você não está sendo julgado, você vai ser julgado no último dia, e é pelas essas palavras que você tem ouvido, porque assim Jesus falou. Então hoje você e eu somente estamos sendo alertados pela palavra de Deus. Hoje nós somente estamos recebendo um alerta para que nós possamos escolher entre a vida e a morte, para que nós possamos escolher entre a bênção e a maldição, para que nós possamos escolher entre a salvação, meu amigo. A palavra de Deus está sendo então anunciada. Mas como disse o profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? A quem tem se manifestado o braço forte do Senhor? Somente aqueles que ouvem, aqueles que guardam. Meu amigo e minha amiga, os dias finais estão muito próximos. A volta de Jesus vem se aproximando. E a minha missão é apenas anunciar para você o que diz a Bíblia. A minha missão está sendo apenas cumprida segundo a misericórdia e a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, meu amigo, aqui está sendo pregada essas palavras. Palavras essas que eu não escolhi para estar pregando, não estudei, não passei uma hora estudando. Eu sou apenas um homem que lê a Bíblia e confio nela e acredito, e sou ensinado pelo Espírito Santo. Por isso ouça a palavra de Deus, meu amigo, porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Jesus, ele quer salvar a tua alma. Jesus quer transformar os seus caminhos. Assim como transformou os caminhos de muitos assassinos, de muitos feiticeiros, de muitos macumbeiros, Jesus, ele quer transformar a sua vida. Assim como ele transformou meus caminhos, ele quer transformar a tua vida também. Assim como Jesus transformou a vida de Saulo e transformou ele em um apóstolo Paulo, Jesus quer transformar a tua vida também. Porque Saulo era um assassino. Saulo era um assassino de cristãos. Ele matava e perseguia os cristãos. Ele enviava cartas para perseguir e matar os cristãos. Mas Jesus, meu amigo, ele foi de encontro a Saulo e ele disse: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. A Bíblia diz que Jesus transformou os caminhos de Saulo, e até mesmo o nome ele mudou e deu um novo nome. E agora a Bíblia diz que Jesus chama esse Saulo de Paulo. O homem que matava, agora ele traz a palavra de Deus e assim ganha muitas almas e muitas vidas para Jesus. O homem que matava, agora, meu amigo, a Bíblia diz que ele foi degolado por amor do Evangelho. Então Jesus quer te transformar. Ele quer te tirar da injustiça e te trazer para a justiça. Jesus quer te transformar. Ele quer te tirar das trevas, te trazer para a luz, te tirar da prostituição e trazer para a santificação. Jesus quer te tirar da embriaguez e te trazer, meu amigo, para a sobriedade. Jesus quer te tirar, meu amigo, do lamaçal do pecado e te trazer para beber da água viva. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba, e de graça da água da vida eu lhe darei. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele tem a água da vida. Jesus, ele é a fonte da água da vida. Essa água da vida, meu amigo, ela é manifesta pela palavra de Deus. A alma do homem, ela tem sede. A alma do homem, ela tem sede, meu amigo. O pecado, ele te seduz e você não consegue satisfazer a alma. Mas a água da vida é a palavra de Deus que sacia a tua alma e que tira a fome da tua alma, meu Deus. A Bíblia vai dizer em livro de Amós, capítulo 8,
que chegaria tempos na terra em que teriam fome, que teriam sede, mas não fome de comer pão, não sede de tomar um gole de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E assim a Bíblia diz que caminhariam errantes de um lado para o outro, e que por sinal isso já está acontecendo. Por sinal, pelos sinais nós já vemos que isso está acontecendo. Os homens estão caminhando errantes, os homens estão em busca dessa água da vida, os homens estão com as suas almas sedentas, e estão se saciando no pecado, estão se saciando na feitiçaria. Meu amigo, o diabo não tem nada de bom para oferecer para você, não. O diabo não tem nada para oferecer de bom para o homem, não. Não é no candomblé, não é na magia negra, não é na umbanda, não é na quimbanda, não é na feitiçaria, não é no satanismo, não é no evangelho de Chico Xavier, não é no evangelho de Allan Kardec, meu amigo, que você vai conseguir encontrar a luz. Não, a luz está em Cristo, a luz está na palavra, a luz está na palavra, e a própria palavra é a fonte de água viva. Nós percebemos que a fome e a sede já está derramada na terra. A sede, meu amigo, do pecado, ela mostra que a alma está sedenta. O homem, cada vez que se entrega mais ao pecado, ele vem mostrando a sede que a tua alma tem. Só que o diabo, ele seduz, ele engana, ele cega o entendimento do homem. O homem consegue ver coisa boa aonde não tem nada de bom. O homem, quando ele está cego de entendimento, como a Bíblia diz, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. E a luz do Evangelho, meu amigo, ela não tem sido resplandecida mais na vida de muitos. Muitos não têm mais o prazer e a sede de ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro, meu amigo e minha amiga, quando eu estava simplesmente vivendo na vida do erro, na vida do engano. Há 8 anos atrás eu era um dependente químico. Há 8 anos atrás eu passava as noites, meu amigo, em claro, se drogando. Era todo tipo de droga, era cocaína, era crack, era loló, era lança-perfume, papel. A sede do homem, ela se reflete no pecado. Mas quando o homem, meu amigo, sabe que a palavra de Deus sacia a tua alma, ele não vai atrás do pecado para satisfazer o seu coração. Quando o homem entende que a palavra é a água da vida eterna, ele não vai se prostituir, ele não vai fumar um beck, não vai tomar uma lata de cerveja para poder ficar mais leve e se saciar, não. Quando o homem entende que a palavra de Deus é a água da vida, ele vai dobrar o seu joelho, ele vai falar com Deus, ele vai pedir o entendimento da palavra para ele ler e ser saciado a tua alma. Meu amigo, faça esse teste. Tenha essa experiência, dobra o teu joelho, pede a Deus entendimento da palavra, e quando você lê a palavra de Deus, meu amigo, você vai sentir uma saciedade na tua alma. Quando você começar, meu amigo, a mostrar que você tem a sede por ouvir e aprender da palavra de Deus, você vai começar a ler, meu amigo, os seus olhos vão começar a derramar lágrimas, você vai começar a se sentir saciado, você vai começar a se sentir, meu amigo, cheio. A verdadeira paz você não encontra numa lata de cerveja, num pito de maconha, num cigarro de maconha, mas você encontra a verdadeira paz no Espírito de Deus, na palavra de Deus. E é isso que eu te incentivo agora, meu amigo. Busca, meu amigo, a água da vida eterna, pois logo essa fonte ela vai ser retirada de nós. Logo. Hoje eu tenho a liberdade para estar pregando essa palavra onde eu quiser. Só que toma muito cuidado, porque logo também Deus ele vai permitir que seja tirado esse privilégio. Porque, meu amigo, o homem está brincando com Deus, o homem está brincando de servir a Deus. Nós vemos que os evangélicos se apostataram da fé, estão acomodados, estão simplesmente relaxados, de braços cruzados. E a Bíblia diz que Deus ele enviou os seus servos para testificar das coisas que ouviram e viram, ao ponto que Jesus dá uma ordem para pregar o evangelho e ninguém mais quer pregar. A maioria fica arrumando desculpa e justificativa para não pregar. Toma muito cuidado, pois vai ser retirado muito em breve esse privilégio que nós temos de ouvir a palavra de Deus.
Muito em breve essa fé ela vai ser proibida nesse país, assim como em países muçulmanos, assim como em países como a China, assim como em países como o Japão. O evangelho é proibido, vai ser proibido. Fica tranquilo, não está longe. Você que é inimigo da palavra de Deus, que não gosta de ouvir, fica tranquilo. Muito em breve você não vai ouvir mais. Muito em breve você não vai ouvir mais um pregador pregando na rua. Você pode ficar tranquilo, porque já estão encaminhando a lei. Segundo o Lula falou, ele vai tirar Deus da política, vai tirar Deus do governo. E fica tranquilo, você que é inimigo da palavra de Deus, que arranja os dentes, que prefere vender e comprar do que ouvir a palavra de Deus, fica tranquilo, porque muito em breve vai ser tirado esse privilégio que nós temos. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito de Deus. Ouça. Finalizar aqui, né? Chega. Terceira vez que tentaram me expulsar aqui, não dá mais não. Terceira vez. Mas eu preguei mais meia hora ainda depois. Se eu trombar meu sogro e minha sogra, então, eu vou trombar bem. Amém, meus irmãos, vamos finalizar por aqui então, tá bom? Graças a Deus, finalizado, né? A pregação não foi fácil hoje não, mano. Que luta, viu? Vim de lá de baixo, ó, tava lá. Não choca ninguém, o mundo quer tapar seus olhos já pra começou a ficar bravo lá encrencando. Veio um homem, mandou abaixar. Conversei com ele, abaixei. Daqui a pouco vem outro bravo também, mandou abaixar, abaixei. Aí é demais, meu irmão. Aí os irmãos, os jovens, né? Os jovens, perante, né? Bem, me ajudou. E falou pra mim pôr aqui. Só que eu coloquei aqui, já começaram a mandar eu abaixar também, mandou sair. Já começaram a ficar bravos também. Então assim, meus irmãos, esse lugar aqui é sempre assim. Eu só venho aqui quando Deus quer que eu venha mesmo. Por incrível que pareça, Deus ainda quer fazer alguma coisa nesse lugar. Por incrível que pareça, porque só Deus, irmão. Ali já me xingaram de demônio uma vez, do outro lado uma vez ficaram bravos comigo também. Aqui já me ameaçaram aqui. Aqui, todos esses cantos aqui, ó, que os irmãos veem aqui, ó, ao redor tudo. Eu já preguei em todos os cantos. Em todo lugar que esse povo, que eu coloco a caixa, o povo fica bravo, me ameaça, me xinga. E aqui, tô filmando aqui pros irmãos ver tanto que o som é alto. Vocês estão vendo o som lá? O som tá bem aqui, ó. Pois é, o som é bem alto mesmo. Graças a Deus nós conseguimos um equipamento bom, né? Para estar semeando a palavra de Deus. E ali onde eu estava ali agora parado, ali atrás ali, como os irmãos estão vendo, foi ali que me expulsaram, né? Ela não desiste não. Expulsar ali, vamos para lá, expulsar daqui, vamos para outro lugar, vamos pregar a palavra de Deus. Mas a importância da igreja estar reunida é essa aí, ó. Quando eu estou sozinho, eles querem oprimir. Essa feira aqui, quando eu venho com os irmãos, aleluia, quando eu venho com os irmãos aqui nessa feira, eles ficam bravos, mas ninguém expulsa nós. Agora quando eu estou sozinho, aí eles querem expulsar, aí eles querem que a gente fique igual um cão, chutando para lá e para cá. Aí Deus vai cobrar de cada um, tá bom? Deus abençoe os irmãos aí, fica na paz de Deus.